Fala, galera abençoada que acompanha esse canal Capacete da Salvação. Hoje vamos trazer um tema polêmico, um tema que muitos cristãos têm falado, né? Muitos desconhecem a Bíblia e muitos nem cristãos são. A palavra cristão, ela virou um nome, uma palavra generalizada no mundo de hoje. O cristão hoje é qualquer cara, qualquer pessoa, qualquer mulher que acredita em Deus. E isso não é fato. O fato é que todo cristão é aquele que aceita Cristo como Salvador, é aquele que se batiza, é aquele que tem uma mudança de vida, que se arrepende dos seus pecados. Esse é um verdadeiro cristão. É o mesmo cristãos de Atos 2, cristãos de antigamente, da igreja primitiva. Cristão hoje, que faz de tudo, né? Nem vai na igreja hoje, nem procura saber ler a Bíblia, orar, mas se diz cristão, é uma mentira. Você está vivendo uma mentira, né? E hoje intitulamos um presidente Bolsonaro como cristão, que realmente não é um cristão. Cristão é um homem que, como eu disse aqui, ele tem suas qualidades, votada para o Senhor, ele aceita o Senhor como Salvador, ele se batiza, se arrepende dos seus pecados e ele é uma nova criatura em Cristo, buscando viver em retidão até a volta de Jesus. Agora, cristão que só se diz cristão ou é adepto à religiosidade da igreja evangélica ou da igreja católica, esse não é cristão. Então, vamos resumir logo esse vídeo para não ficar muito longo. Eu tenho visto muitas pessoas, até algumas pessoas me perguntaram: Leandro, será que Deus levantou o Bolsonaro? Foi Deus que colocou o Bolsonaro na presidência? Nós temos visto muitos cristãos falando: Deus levantou o Bolsonaro. Uma certa parte, eu vou dizer que Deus permitiu que Bolsonaro fosse presidente. Deus permitiu, talvez, que o Lula fosse presidente. Mas Saul foi uma permissão também. Se a gente for ler a palavra, lá, Saul, ele foi um homem que Deus permitiu. Mas Deus não queria levantar ele como rei. Portanto, vamos ler. Primeiro, antes de a gente ler, eu quero que você entenda todo o contexto para a gente chegar até Saul. O ponto de partida, para iniciarmos essa discussão, é a Bíblia. A Bíblia relata o declínio do período de juízes. Para quem não sabe, os juízes eram homens que Deus levantava para julgar a Israel, equacionando os problemas do dia a dia. Na prática, eram homens que reinavam e dominavam o povo. Alguns eram justos e tementes a Deus e outros não. Um dos mais antigos juízes, e foi juiz por muito tempo, foi Samuel, o mesmo Samuel de Elcana e o Samuel de Ana. Ana, para quem não conhece Samuel, Ana, ela não podia ter filhos, e ela pede a Deus filho, e Ana, ao pedir ao Senhor, ali o próprio Eli acha que Ana está alcoolizada. Ali ele pega e até dá uma bronca em Ana, mas Ana estava pedindo ao Senhor em espírito um filho. E Ana, ela já observava o ambiente ali do sacerdote Eli que foi até um bom homem, bom sacerdote, porém deixou seus filhos bagunçar a casa do Senhor, se prostituíam, eles se prostituíam na congregação, eram desviados do Senhor. E aí, Ana, a partir do momento que ele fala aquilo ali para ela, que ela está alcoolizada, ela entende que o cenário ali precisava de um homem de Deus.
e ela fala para o Senhor, Senhor, né, ela vê aquele ambiente bagunçado, e ela fala, Senhor, se o Senhor me der um filho, ele será dado a este lugar, a casa né, no templo do Senhor, na congregação, e ele servirá ao Senhor. E aí, Deus concede a Ana o pedido, Samuel nasce, e Samuel é um homem justo e fiel. A gente tem a palavra, que Samuel ouve a voz de Deus, e Deus fala ali com Samuel, e Deus já denuncia o cenário ali de Eli, e Deus fala, e próprio depois Samuel vai falar com Eli, mas eu quero ser rápido para a gente não ficar com um vídeo longo. E aí, Samuel, ele reina, ele se torna juiz, né, sacerdote sobre aquele povo de Israel. Samuel, ele se torna velho, né, e aí os filhos de Samuel também já não... Os filhos de Eli já estavam fazendo besteiras demais, e aí, né, Samuel, ele continua ali velho, reinando, mas os filhos de Samuel não seguiram os caminhos do pai. E aí a palavra de Deus diz, lá em 1 Samuel 8, capítulo 8, versículo 2 e 3, registra o seguinte, que eles eram avarentos, tomavam suborno e perverteram o juízo. E aí, o povo, né, vamos chegar aqui no capítulo 8, versículo 6, o povo que era de dura cerviz pediu a Samuel um rei. Né, e a palavra de Deus diz que Samuel, ele ficou chateado, ele falou assim, poxa, eu tenho sido juiz, eu tenho sido um bom juiz, tenho sido um homem de Deus, né? E Samuel fica chateado com aquele povo. E aí o próprio Deus, no capítulo 7, diz ao Samuel, Samuel, ouve a voz do povo em tudo quanto te disserem, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Então, o povo tinha um homem justo, um homem de Deus que era Samuel, e através de Samuel, Deus, ele reinava sobre aquele povo, né, que ele está dizendo aqui no capítulo 7, para não reinar sobre eles. Então, Deus reinava através de Samuel, que Samuel era justo e fiel e temente ao Senhor. Mas o povo, um povo de dura cerviz, um povo que talvez já estava desviado do Senhor, um povo de coração duro, um povo desobediente ao Senhor, um povo talvez idólatra, pede a Deus Saul. E Saul, né, a palavra de Deus vai dizer que Saul é levantado a rei, e depois Saul é desobediente ao Senhor, e Davi foi levantado por Deus, né, e Deus manda Samuel ir atrás de Davi e unge Davi como rei. E aí você tem dois cenários. Você tem Saul, né, que foi uma permissão de Deus. Por que a permissão de Deus, Leandro? Porque Deus, ele não tinha esse propósito para o povo de Israel de ter Samuel como rei. Deus queria continuar reinando sobre aquele povo. E o povo, talvez pecador, idólatra, um povo que já não ouvia mais a voz do Senhor, duro de servir, a palavra de Deus diz que era duro cerviz, que era um povo de duro coração, um povo que já não ouvia a palavra do Senhor, não queria que Deus reinasse, que Deus falasse com eles. E aí eles preferem um homem, né? Como fizeram lá com Moisés, né? Moisés falou, Deus quer falar com vocês. Mas aí o povo fala o quê? Não, deixa que Deus fale conosco, Moisés. Fala tu com ele e fala tu com nós. Então o povo não quis, rejeitou ao Senhor, o povo de Israel. Desde lá de Moisés,
né? O povo, eles tinham referência como Moisés. Portanto, quando Moisés vai até o monte, o povo ele faz para si um bezerro de ouro, né? E começa a idolatrar aquele bezerro de ouro. Então o povo ele busca homens para idolatrar. Porque o povo é um povo talvez corrupto, um povo pecador, um povo que não quer ouvir a voz de Deus, um povo que não quer viver sob a direção de Deus. E aí o povo, o que ele faz? Ele busca para si idolatrias. Hoje nós temos visto as pessoas idolatrarem o Bolsonaro. A gente vê aqueles cercadinhos do Bolsonaro, as pessoas, eu te amo, Bolsonaro, né? Jesus te ama, você é isso, aquilo, outro, eu morro por você, Bolsonaro. Né? As pessoas idolatram políticos, seja um Bolsonaro, seja Lula, seja o Biden, seja... As pessoas, elas idolatram políticos. As pessoas, elas perderam a referência de Deus. E aí você vê deputados que se dizem evangélicos, que se dizem homens de Deus, de acordo com o erro, fazendo coisas erradas, e se dizem homens de Deus, se diz cristão. Você vê o presidente falando palavrão e as pessoas falam que o presidente é cristão. O presidente não é cristão. Cristão, como eu disse, não é todo aquele que se diz que é cristão, ou que é adepto à igreja evangélica, ou é adepto, é simpatizante à igreja católica, é simpatizante à igreja evangélica. Esse não é cristão. Você pode ser um simpatizante, você pode ser um crente, né? Porque a própria revista Veja, a Globo, diz que você é crente. Mas cristão, verdadeiro, homem de Deus, filho do Senhor, é aquele que reconhece Jesus como único Salvador, aquele que se batiza, aquele que se converte, aquele que se arrepende dos seus pecados e aquele que vive uma vida para Cristo e espera a vinda dele para um dia morar com ele. Esse é um verdadeiro cristão. Esse é um filho de Deus. Então, a pergunta é: Deus estabeleceu, Deus colocou, levantou Bolsonaro, Deus levantou o Biden, Deus levantou, talvez, né? Não, porque Deus ele permite. Homens de Deus, Deus levanta. Homens que não são de Deus, homens ímpios, Deus permite. Talvez Bolsonaro seja uma permissão para um povo que ainda não aprendeu o que é amar a Deus, que é ter Deus acima de todas as coisas. Talvez você que está me assistindo está falando: Leandro, mas oramos por um presidente, pedimos a Deus um presidente, mas Deus, ele permite. Deus, ele... Toda a Bíblia vai ver que Deus levantou poucos homens para ser rei, né? Que eu saiba, Davi e depois teve Salomão. O que Deus sempre fez foi influenciar os reis. Você vai ver ali Daniel influenciando o rei, você vai ver José influenciando o rei, porque se Deus quisesse realmente um rei cristão, ele teria estabelecido José, ele teria estabelecido Daniel. Porque na verdade, não é o cargo que faz o verdadeiro homem de Deus reinar a terra, reinar um país. O que faz o homem de Deus reinar a terra, reinar o povo, ser governador da sua casa, ser um governador da igreja do Senhor, ser um homem de Deus, um referencial, é um homem que teme ao Senhor e que busca o Senhor e que tem ele como principal, como a verdadeira direção, como o principal de tudo. Porque o homem, tu vê que José, ele era apenas um governador. Mas você vê que todos que iam
lá para o Egito, o rei falava assim: vai e pergunta a José. Vai e fala com José. O rei, ele era o rei, mas na verdade quem estava governando era o José. Você vê lá em Daniel, Daniel era um homem de Deus, um homem temente ao Senhor. Existia um rei, mas quem governava, quem dava as diretrizes era Daniel. E tudo que acontecia, o rei, ele ia perguntar a José, e outrora era Daniel. Então, você pode ser um homem de Deus. Talvez você não seja um presidente, você não seja um deputado, um governador, mas a unção que Deus te deu, a unção que está sobre você, é que faz você governar sobre tudo. Então, Deus ele não precisa estabelecer presidente, ele não precisa estabelecer rei, porque Deus, ele sabe que a unção está sobre o homem. Deus, ele reina sobre tudo. Ele não precisa de homens referenciais lá, ele não precisa de ninguém lá no governo. Ele precisa talvez de homens que influenciam presidente, influenciam reis. Homens com unção, porque somente homens com unção, homens verdadeiros, homens do Senhor, aquele que busca o Senhor, aquele que teme o Senhor, é que pode governar a terra, governar esse país, governar as regiões celestiais. Então, se a gente quer ganhar esse país, se a gente quer que esse país melhore, a gente precisa primeiro ganhar as regiões celestiais. Não adianta a gente querer colocar presidentes que se dizem cristãos ou que é um cristão. Eu não acredito, esse é um tema que a gente pode falar no outro vídeo. Eu não acredito que hoje um homem de Deus ele se relacione com a política no Brasil, porque a política no Brasil é uma política suja, é onde o próprio governador, que seja homem de Deus, um prefeito, um deputado, se ele realmente for um homem de Deus, ele sai da política, porque o próprio partido dele impulsiona ele ao erro, e se ele não for ao erro, ele acaba sendo conveniente ao erro. Então, na minha opinião, eu não acredito homens de Deus hoje na política. Nós, como homens de Deus, a gente influencia, né, falando, né, eu tenho um canal político, né, PLHS Dias, né, talvez você já assistiu os meus vídeos, e eu influencio, eu falo a verdade. Agora, se um dia eu, Leandro, for político, talvez eu vou me desviar dos meus princípios, ou vou ser conveniente com os erros, porque hoje no Brasil a política é suja, é desonesta. E os partidos é que comandam aquele político. Vamos botar que se hoje eu, Leandro, do partido, um exemplo, partido PSD ou TSL. Se eu não votar de acordo com o meu partido, ou talvez não vote como meu partido, mas se eu saber que o meu partido está fazendo coisa errada, votando coisa errada, e eu, mesmo que eu não vote naquilo, mas eu sou conveniente com aquilo, eu estou no erro. Então, essa é uma discussão para o próximo vídeo. Então, fica aqui. Você acha que realmente Deus levantou o Bolsonaro como presidente? Ou o Bolsonaro é uma permissão de Deus? Você acha que esse termo está certo? Deus levantou? Claro que Deus levanta homens, levanta reis e derruba reis. Mas a Bíblia sempre informou que Deus levantou homens de Deus. Agora, existiu reis e teve reis políticos que Deus permitiu, talvez porque o povo estava longe do Senhor. Talvez o Brasil hoje merece o presidente que tem, porque o povo é desobediente, o povo é carnal, o povo adora uma bagunça, adora tudo que é podre. Então, talvez você tenha um presidente hoje, você tenha um político, talvez no seu estado, que o povo merece, porque o povo
talvez é duro de coração, é um povo que está longe do Senhor. Então, o que você possa aprender, né, que possamos aprender junto aqui, é que Deus, ele não está preocupado em estabelecer um homem cristão na presidência, no governo, em qualquer lugar. Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado, né? Aliás, Deus não tem nada preocupa a Deus. Deus, ele é onipresente, onisciente, ele é todo poderoso e está no controle de tudo. O que Deus faz é colocar homens com unção, homens poderosos, homens fervorosos no Senhor, aqueles que acreditam no Senhor, que temem o Senhor, para governar um país e a terra. Eu e você somos governantes dessa terra. Não precisamos ser presidente, não precisamos ser deputado, não precisamos ser poderoso. O que nós precisamos é temer ao Senhor, buscar ao Senhor, porque aonde você estiver, qualquer ambiente que você estiver, você vai governar. No seu trabalho, na sua escola, no seu país, no seu bairro. Você é um governante das regiões celestiais. Lá no inferno, o diabo conhece seu nome, porque ele sabe que você é um homem de Deus. Então fica o nosso vídeo por hoje. Esse vídeo ficou até longo, mas comente aí, dê o seu like, se inscreva no nosso canal, para que o nosso canal venha divulgar a palavra do Senhor.